Diz assim a palavra do Senhor. Jesus dirigiu-se outra vez aos seus discípulos e à multidão que se reunira em torno dele. Então é importante a gente, durante a leitura bíblica, a gente procurar ler de forma pausada, entendendo o que estava acontecendo. Jesus se dirigiu a quem? Aos seus discípulos, aos seus seguidores. E Jesus aqui já tinha muitos discípulos. Houve um momento em que ele separou 12 apóstolos. Dentre os discípulos, ele separou 12 apóstolos. E é interessante a gente perceber que, de vez em quando, Jesus falava para as multidões e muitas vezes ele falava através de parábolas e depois Jesus explicava essa parábola aos apóstolos, aos 12. Então a gente percebe assim o cuidado de Jesus para que a mensagem dele fosse compreendida. Jesus não estava simplesmente cumprindo uma missão aqui de qualquer jeito, não. Ele estava pregando o amor de Deus, a palavra de Deus, vivendo o evangelho. Ele sabia que haveria um momento em que ele seria levado à cruz para morrer pelos pecados da humanidade. Mas durante os 3 anos e meio de ministério de Jesus, ele muitas vezes falou para a multidão. E aqui é um desses momentos em que ele se dirige aos discípulos e à multidão, que estava reunida em torno dele. E olha o que ele disse. Eu estou lendo Mateus 23, a partir do verso 1. Os líderes religiosos e os fariseus são professores competentes na lei de Deus. Ele começa elogiando os líderes religiosos daquela época, os fariseus, que eram conhecidos por serem rigorosos cumpridores da lei de Deus. Jesus começa elogiando essas pessoas. Ele diz assim: eles são professores excelentes, eles são competentes para ensinar a lei de Deus. Continuando, vocês não erram quando seguem os ensinos deles a respeito de Moisés. Mas, aí começa o mas. Jesus começa elogiando, olha, esses homens aí, esses líderes que vocês estão ouvindo, são muito bons para ensinar. E vocês devem sim seguir os ensinamentos deles a respeito da lei de Moisés, porque eles ensinavam a lei. Mas sejam cuidadosos quanto a segui-los. Eles têm um belo discurso, mas não o vivem. Não o guardam no coração e o desmentem com seu comportamento. É tudo aparência. Diga misericórdia. Escreva aqui nos comentários, misericórdia. Jesus estava denunciando os líderes religiosos daquela época. Se a gente for trazer para os dias de hoje, para os nossos dias, era como se Jesus estivesse denunciando os pastores, os apóstolos, os bispos, as pessoas que ensinam a palavra de Deus. Principalmente aquelas pessoas que ensinam, mas que não vivem aquilo que pregam. Irmãos, a Bíblia é um livro para ser aprendido, absorvido na sua íntegra, na sua essência. O amor de Deus, ele deve estar enraizado em nós. A palavra de Deus,
Ainda que você não conheça versículos bíblicos de cor, porque tem gente que conhece muito da Bíblia, mas ainda que você não saiba exatamente o capítulo, o versículo, a referência bíblica, isso para Deus não importa. Deus não se empolga com essas coisas. Deus não se impressiona com gente que sabe muito da Bíblia. Sabe por quê? Até o diabo sabe muito de Bíblia. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Satanás usou a palavra. Satanás tomou posse da palavra, ele fez uso da palavra para tentar fazer Jesus cair em tentação, mostrando para nós que o diabo conhece a Bíblia. Talvez conhece melhor do que você e eu. Então, conhecer a Bíblia não impressiona Jesus. O apóstolo Paulo escreveu assim: não sejamos apenas ouvintes, mas sejamos praticantes da palavra. Então Jesus estava fazendo um alerta para os líderes religiosos que ensinam muito bem, mas não guardam no coração a lei de Deus, a palavra de Deus. Então, essa é uma mensagem que serve para todos nós, não apenas para o pastor famoso, o líder da sua igreja, o líder de célula da sua igreja. Essa é uma palavra que serve para todos nós. Nós devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Você já viu que tem um ditado no mundo que diz assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço? Não tem um negócio que fala assim? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. No reino de Deus é diferente. No reino de Deus, você precisa dizer: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Imite o meu comportamento. Olhe para mim e veja Cristo nas minhas atitudes, nas minhas palavras. O apóstolo Paulo também escreveu: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então isso aqui é muito sério, irmãos. Eu sei que tem pessoas que, quando sobem no púlpito, parece que elas se transformam em um personagem. Você já teve essa impressão? O pastor está ali brincando com os irmãos e tal, normal, né? Tá lá no futebol, tá lá no churrasco. De repente, quando pega o microfone, parece que ele eu não vou falar a palavra aqui, possuído, né? Mas parece que ele é tomado por uma personagem. E ele se modifica totalmente e você fica olhando aquilo pensando: meu Deus, o cara estava aqui conversando comigo agora há pouco, agora está lá em cima, cheio de coisa, cheio de pompa. Como se isso impressionasse a Deus. Sabe quem que se impressiona com isso? Nós. Nós nos impressionamos com a performance dos pregadores. Nós é que nos impressionamos com a eloquência das pessoas, com a oratória. Mas eu quero dizer para você que essas coisas não impressionam Deus. O que impressiona a Deus é uma vida reta, é uma vida de santidade. Deus não está preocupado, Deus não está impressionado com essa palavra aqui que eu estou pregando para você. Deus não está impressionado com isso. Deus se impressiona quando eu sou um bom marido aqui dentro da minha casa. Deus se impressiona comigo, Deus se agrada de mim quando eu sou um bom pai para os meus filhos. Quando eu assumo a minha posição de sacerdote no meu lar.
quando eu vivo aquilo que eu prego, quando eu faço bem para as pessoas, quando eu levo uma vida de oração, quando eu faço caridade, quando eu dou o meu tempo, quando eu tenho um tempo de qualidade com a minha família. Essas coisas sim agradam a Deus e impressionam a Deus. Ensinar a palavra de Deus para as pessoas requer muito mais do que palavras. Requer atitudes. Por isso que Jesus disse para os 12 apóstolos: vão e façam discípulos. O que significa a palavra discípulo? Seguidor. Jesus não disse: vão e façam pessoas que conhecem muito a palavra de Deus. Não, não é isso. E conhecer a palavra de Deus também não é pecado. Eu fiz um curso de teologia para melhorar o meu entendimento das Escrituras. A minha esposa é formada em teologia. Nós estávamos liderando uma célula e queríamos aprimorar o nosso conhecimento, entender mais da Bíblia, saber do que estávamos falando. Mas nós sabíamos claramente que o nosso diploma de teólogos não era mais importante do que a nossa conduta como pais, como filhos, como servos de Deus. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.